Olá, olá, meus amores, sejam muito bem-vindas. Esta aula é uma aula que faz parte dos conteúdos disponíveis exclusivamente para quem está a fazer comigo o ciclo de respiração integrativa. É um ciclo de 12 sessões que dura sensivelmente um ano, em que temos uma sessão todos os meses, na segunda sexta-feira do mês, normalmente, e este ciclo é um ciclo terapêutico em que temos um início, uma primeira aula em que nós vamos trabalhar emocionalmente grandes questões da vida, como, por exemplo, a relação com a mãe, a relação com o pai, a relação com o dinheiro, a realização pessoal, a relação com os filhos, e temos uma parte em que efetivamente praticamos a respiração terapêutica. E tudo junto, esta parte mais de psicologia criativa e trabalho dos conflitos emocionais, junto com a prática da respiração terapêutica, vai nos dar a capacidade de começar a lidar com todos os conflitos emocionais da vida de uma forma autónoma e independente. Não é uma terapia de conversa, não é um tipo de terapia que cria aquela dependência do terapeuta. Ao fim das 12 sessões, tu podes começar a executar esta terapia por ti própria, pode fazer sentido em algum momento recorrer a uma sessão com um terapeuta, mas essencialmente tu podes fazer esta terapia por ti mesma. Isto apenas para te contextualizar porque é que esta aula apareceu aqui, do que é que esta aula faz parte. Nesta aula, nós não trabalhamos propriamente um conflito específico, mas sim o nosso planeamento do ano 2024, que é super importante também para quem quer encontrar a sua felicidade e realização pessoal. Embora que, posso dizer-te já, que mesmo planeando, tu podes realmente não conseguir realizar e não conseguir executar. E isto passou-se comigo durante muitos, muitos anos da minha vida, sem eu compreender muito bem o porquê. Mas hoje eu decidi explicar-te também o porquê. Então, vais ter a oportunidade de assistir a esta aula e no final eu vou explicar-te porque é que, mesmo planeando, mesmo fazendo um certo escrutínio nos nossos objetivos e planeamento anual, trimestral, mensal, semanal, nós podemos realmente não conseguir realizar-nos e sentir que estamos sempre atrás, cada vez mais frustradas e cada vez mais desconsoladas com a situação e com menos vontade de sonhar a cada ano das nossas vidas que passa. Então, fica até ao final e eu vou-te explicar porque é que isto pode estar a acontecer contigo e o que é que tu precisas de mudar para que pare de te acontecer. Pronto, então, deixem-me contextualizar-vos. Normalmente, esta sessão de respiração terapêutica, ela tem uma dinâmica mais emocional. Então, para quem caiu aqui de paraquedas, hum, é isto, basicamente. Esta aula é muito excepcional, não costuma ser assim, mas para nós conseguirmos entender quais são os entraves emocionais que nós estamos a ter no nosso desenvolvimento, nós precisamos de pegar um pouco também naquilo que é a nossa visão da vida, a nossa visão para este ano, os nossos objetivos, e isto vai nos ajudar também a compreender o que é que nas nossas emoções poderá estar a ser um entrave e que nós precisamos de lidar para chegar onde nós queremos chegar. E o ano passado houve pessoas que estiveram na minha aula, de certeza, sobre a revisão do final do ano. Digam-me lá quem é que esteve na revisão do final do ano. E eu já falei em como é que nós revemos o ano passado, como é que nós planeamos o ano seguinte, e portanto, quem quiser fazer essa revisão e esse planeamento da forma como eu falei o ano passado, vocês já têm essa aula disponível nas aulas da respiração terapêutica. Hoje eu vou-vos falar disto numa perspectiva um bocadinho diferente e que vos leve mais a entender também do ponto de vista emocional como é que vocês podem planear o vosso ano e como é que vocês podem iniciar o vosso processo emocional de maneira a ir de encontro aos vossos objetivos e aos vossos planos para o ano 2024. Este ano, deixem-me dizer-vos, vai ser o melhor de sempre para todas nós que estamos aqui, porque estamos aqui e é simplesmente isto. Quando nós cuidamos do nosso desenvolvimento pessoal, quando nós cuidamos de nós, terapeuticamente falando, nós acabamos por ter cada um dos anos da nossa vida melhor que o anterior. E é praticamente, diria, inevitável que assim seja. Então vamos lá começar, vamos dar início aqui a este nosso processo de planeamento. E primeiro que tudo, eu vou-vos convidar a pensar na vossa visão para a vossa vida. Ou seja, no dia em que eu morrer, o que é que eu quero ter feito?
e o que é que eu quero ser lembrada por. E isto pode incluir como é que a minha família me vai lembrar, como é que os meus amigos me vão lembrar e como é que profissionalmente ou em termos de carreira eu serei lembrada, ok? Então vou-vos convidar aí a pensar desse ponto de vista e escrever. Eu pedi-vos para vocês trazerem papel, caneta, uns post-its, é mesmo para ir escrevendo estas coisas, ok? Então agora vou-vos introduzir aqui ao meu layout super especial. Quem esteve na aula do ano passado já viu. Eu consigo mais ou menos fazer tudo, todo o tipo de apontamentos, numa folha de papel dobrada em quatro, ok? E isto é muito útil porque nós conseguimos fazer todo o nosso planeamento assim. E para quem não gosta de estruturas muito rígidas, ou de chegar, por exemplo, a novembro e ter que carregar com a agenda do ano todo que já passou e a agenda do ano que vai iniciar, esta forma de planear permite-vos andar só com o papel que é necessário para aquele momento que é necessário. E estes papéis depois podem ser todos unidos, por exemplo, com uma mola de agarrar papel, com um clipe, ou até podem mesmo usar um desses planners que são tipo uma espécie de dossiê. Eu agora estou a tentar introduzir-me a mim mesma a esse tipo de planners e acho que até pode estar a ser uma boa experiência. Mas até há pouco tempo e durante os últimos mais ou menos 10 anos, a folhinha dobrada em quatro foi suficiente para mim. E não se esqueçam que planeamento é diferente da agenda, ok? Pessoas aqui que têm agenda, eu, por exemplo, tenho agenda, que são as marcações das minhas consultas, são as marcações de reuniões, coisas que eu não vou falhar, mas o meu planeamento está diretamente ligado aos meus objetivos. É uma coisa diferente, ok? Então, isto é o planeamento que nós estamos aqui a falar. Vocês já escreveram a vossa grande visão de vida, dobram em quatro e ficam com quatro quadrados. E nos vossos quatro quadrados, vocês vão escrever a vossa visão a 10 anos, a vossa visão a 5 anos, a vossa visão a 3 anos e a 1 ano, ok? Então, o que é que eu quero realizar nos próximos 10 anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 3 anos e no próximo ano? Sendo que aquilo que eu quero realizar nos próximos 10, de alguma forma, vai estar ligado ao que eu quero realizar no próximo ano, não é? Porque este ano é o primeiro dos 10, depois já sobram 9. Então aqui tem que vir qualquer coisa que é 1/10 disto. E aqui tem que vir qualquer coisa que é metade dos 10 anos. E nos 3 anos vai vir qualquer coisa que é 3/10 dos 10 anos. Ok? Porque senão não vai ter coerência, não vai fazer sentido e vocês não vão realizar. Depois no final eu vou-vos também pôr lá nos vossos conteúdos que vocês têm disponíveis um conjunto de layouts possíveis que podem ser feitos com quadrantes, ou seja, tudo aquilo que nós podemos fazer num papel dividido em quatro, ok? Vânia, é quase como um vision board no formato de papel escrito. Não, na realidade isto é aquilo que tu precisas de fazer para fazer um vision board, ok? Ou seja, se tu queres fazer um vision board, tu precisarás de, primeiro que tudo, fazer isto. Depois, só no final disto tudo, é que vem o vision board, que é, na realidade, criar uma tradução pictórica, ou seja, imagens, para nós podermos olhar ali para aquilo que nós mais queremos e isso ficar impresso no nosso sistema de ativação reticular e no nosso cérebro auto-lembrar-se todos os dias de porque é que nós andamos aqui, no fundo. Isto, no fundo, é um crash, ok? É um tempo muito rápido para fazer algo que também precisa de ser um pouco pensado, mas também a realidade é, já estamos a 12, ok? Já aconteceram 2 semanas de 2024. E se isto não for feito, não vai mesmo ser feito. E às vezes nós andamos à procura do momento perfeito, do contexto ideal, do ritual perfeito para ter pensamentos e nunca encontramos esses momentos, porque o nosso filho chora, porque o nosso trabalho demanda, porque a nossa família precisa, porque a comida queimou e nunca vamos fazer isto. Então o ideal é escrevam o que vos sair, escrevam o título daquilo que estão a tentar pensar, que é para se depois não conseguirem pensar, terem lá o título e a seguir, por exemplo, amanhã pegarem e terminarem este processo, ok? Mas tentem que até segunda-feira isto esteja terminado, porque senão já passou metade do primeiro mês do ano. O título, ou seja, a grande visão, a visão de vida, é isso, Telma, que me estás a perguntar? A visão de vida tem que ser algo que contemple os 10 anos?
Não tem que, mas quer dizer, se tu tens uma visão para a tua vida e planeias nos próximos 10 anos fazer alguma coisa que não tem nada a ver, provavelmente a visão para a tua vida não se vai concretizar. Não querendo ser desmancha prazeres. Então, terminou o nosso tempo de 5 minutos. E agora, esta parte aqui, vocês certamente não vão conseguir completar, mas eu vou-vos dizer como é que ela funciona. São os nossos objetivos, que também se fazem em quadrantes. Então, dobramos a folhinha ao meio outra vez, que é para ter 4 quadrados de cada lado, 8 quadrados ao todo, e eu vou-vos dizer as minhas áreas que eu contemplo neste processo. Podem não ser as mesmas que vocês vão contemplar, mas o ideal é que tenha alguma coerência, ou seja, que tudo aquilo que na vida é importante para mim esteja contemplado nos objetivos do ano, ok? E então, os objetivos de 2024 eu divido em família, saúde, desenvolvimento pessoal, finanças, formação, carreira, lazer, aventura e diversão. E isto dá os 8 quadrados da minha folha. Ok? E depois em cada quadrado eu vou escrever os objetivos. Se for uma folha A4, é normal não encher o espaço todo. Os nossos objetivos devem ser realistas. E quando nós enchemos isto tudo, já não está muito realista. Ok? Porque eventualmente não vamos conseguir fazer tudo. Agora aqui, existem dois tipos de pensamento. Existem pessoas que escrevem muitos, 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 e depois no fim ficam felizes porque conseguiram concretizar bastantes, mas não todos. Outras pessoas ficam frustradas porque não concretizaram todos. Se vocês são a pessoa que fica frustrada porque não concretizou todos e não planeiam alterar isso, se bem que já estão na respiração terapêutica, provavelmente planeiam alterar isso, não é? Mas se ficam frustradas porque não executaram tudo, então pensem realmente na realidade. Eu tenho 50 semanas a contar de hoje para executar este plano. 50 semanas. O que é que eu consigo fazer em 50 semanas? Ok? Sendo que normalmente nós só trabalhamos 5 dias por semana, eu espero que vocês façam isso, e portanto são 50 vezes 5 dias. Não é tanto assim, ok? Às vezes parece imenso. Tenho um ano inteiro pela frente. São só 50 semanas, à data de hoje. Então, a Vânia já escreveu aqui 4, perfeito. Família, saúde, desenvolvimento pessoal e finanças. E a seguir temos formação, carreira, lazer, aventura e diversão. Aventura e diversão vêm junto, para mim, ok? E perguntam-me vocês, porque é que lazer não é aventura e diversão? Porque para mim lazer basta só estar sentado. E ter uma bebida. Precisa de envolver uma bebida. Mas se eu estiver sentada e tiver um chá, para mim já é lazer. Às vezes eu estou aqui no computador a trabalhar e eu sinto como se fosse lazer. Depois a aventura e diversão. É lazer, mas eu sinto como se fosse trabalho. Então eu tenho que mais ou menos empurrar-me, dar um push para fazer as coisas. Porque eu para mim ficava sentada com uma bebidinha e bastava. Então, desde que vocês agora consigam escrever um objetivo para cada área, ou 2 ou 3 para alguma área e deixar outra em branco, por agora está bom. E depois vocês completam, ok? Que é para nós conseguirmos avançar. E agora, então, pegamos na próxima folhinha, vamos dividir em 4. Esta parte nunca muda, ok? Não há como variar aqui. E vamos pôr os nossos trimestres, que são 4. E eu chamo-os Q de 9, que significa quarter, e ponho só simplesmente Q1, Q2, Q3, Q4. E está aqui o ano todo, ou seja, primeiros 3 meses, segundos 3 meses, terceiros 3 meses e quartos 3 meses. E agora vamos pegar nos nossos objetivos e vamos traduzi-los em passos mais pequenos que nos permitem executá-los e que demoram um mês. Mas principalmente vamos escolher onde é que nós vamos posicionar cada execução. Ok? Se eu preenchi tudo, se eu enchi a folhinha toda e eu tenho, por exemplo, digamos, 8 objetivos para a minha família, 8 objetivos para a minha saúde, 8 objetivos para o meu desenvolvimento pessoal. E atenção que 8 não quer dizer nada, lembrei-me agora, ok? E 5 para as minhas finanças, por exemplo. Cada um deles não pode, de maneira nenhuma, ser executado no primeiro trimestre. Isto precisa ser dividido pelo ano, não é? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir os objetivos pelos 4 trimestres, de acordo com a altura em que eu quero ou julgo que será mais possível
executar aquele objetivo. Estão a ver a ideia? E desta forma, vocês conseguem planear a execução de tudo aquilo que vocês querem realizar por cada trimestre do ano. E passamos então, digamos, do abstrato, porque definir objetivos ainda é um processo meio abstrato, para o concreto, que é como é que vamos começar a planear a execução. O ano passado eu falei-vos mais dos objetivos e do modelo SMART, como é que nós definimos um bom objetivo, um menos bom. Vocês podem ir também ver na aula do ano passado. Quem fica congelado, vou-vos dizer, costuma ser muito bom sinal. Porque as pessoas que ficam congeladas, por norma, elas têm visões de vida muito nobres e quase na sua mente, quase que parece inalcançável. E fica difícil descobrir por onde começar. Eu também já me senti congelada com os objetivos. E até tinha dois motivos. Tinha este, que era, parecia-me inalcançável, e era também uma visão de vida que eu não via muita gente a concretizar. Então não tinha role models, não tinha pessoas para imitar. Mas, por outro lado, também, eu já tinha tido outros anos da minha vida em que eu tinha a mesma visão de vida, não tinha sido boa a planear, e isso tinha-me dado vontade de desistir. E tinha-me dado falta de esperança. Então, quando chegava esta altura do ano, eu já ficava meio indecisa, a um nível mais subconsciente, se eu queria realmente planear e apanhar mais uma desilusão, ou se mais valia não planear de todo, ia chegar ao fim do ano e estava tudo bem, não é? Não ia ter aquele pensamento, não realizei, não fiz, não executei. Felizmente, este bloqueio durou-me só ali uns 2 ou 3 anos e a partir daí eu fui capaz de começar a ver que todos os pequenos passos contam. Às vezes os passos que nós estamos a querer dar são um bocadinho maiores do que as nossas pernas. Isso também pode acontecer e também nos pode meio que congelar. E quando os passos são maiores que as nossas pernas, nós precisamos de fazer crescer as nossas pernas. E é isso que nós fazemos na nossa terapia, no nosso processo terapêutico. Embora esta aula aqui de hoje seja muito mais de planeamento, por norma, as aulas da respiração terapêutica não são de planeamento, são de processos emocionais, de integração do trauma, integração dos acontecimentos familiares e etc, etc. E quem está aqui, que costuma estar na respiração terapêutica, também já pode escrever aqui no chat e confirmar que é assim. E que esta é a aula mais atípica que vocês estão a ter desde que chegaram cá, penso eu, e espero eu. Mas ela faz falta, porque senão nós nunca temos este momento de confronto em que nós percebemos, ok, se calhar é mesmo isso, se calhar os passos que eu quero dar são maiores que as minhas pernas. Ou então, pelo outro lado, se calhar estou a pôr uma fasquia muito baixa. Ou então, ainda uma outra coisa, que é, não planeei e efetivamente nota-se que não realizei e uma coisa deve estar ligada à outra. Qual é a frequência da aula da respiração terapêutica? Nunca assisti a nenhuma. Temos uma por mês, portanto, é um ciclo de 12 sessões, ou seja, ao fim de 12 sessões, tu podes ser independente e continuar a fazer esta terapia por ti própria, porque tu já vais ter tido experiência suficiente e adaptação suficiente para depois poder usar este processo terapêutico para ti. Ok? De forma independente. E é um ciclo de 12 sessões em que nós fazemos uma por mês, vai dar as 12 num ano, é um ciclo de um ano. A seguir nós vamos ter a nossa sessão de respiração, ok? Portanto, quem está cá pode ficar, que a seguir vamos passar a essa parte e eu vou-vos guiar na respiração, portanto, vocês vão poder ter a experiência. Um, Pessoal que já está na respiração terapêutica, é a aula mais atípica da vossa vida que vocês estão a ter aqui, não é? Contem lá aí no chat, vá, não me deixem neste suspense. A Telma diz que também está congelada. Então, Margarida e Telma, que foram as pessoas que disseram que estão congeladas, e se mais alguém estiver congelada, fiquem à vontade, podem congelar, não me importo. Ahm, Margarida e Telma, vocês pensam que é porque vocês querem dar passos maiores que as vossas pernas, ou já apanharam grandes desilusões de ter planeado e depois não concretizaram nada, ou o ano passado não planearam e não concretizaram, e estão com medo de mudar e depois ser só uma questão de frustração por não ter realizado. Uau, Vânia. A Vânia diz assim: posso dizer que a última aula foi a que mais me custou, porque depois, com a consciência que ganhei na última aula, o universo trouxe-me ensinamentos que eu tinha medo de aprender, que agora consigo olhar para trás e perceber que era esta aprendizagem que precisava receber.
A aula passada foi super forte, mano. Realmente, vocês trouxeram temas que eram bem intensos, até para mim. Não é como se eu estivesse aqui a falar do alto. E foi uma aula bem forte e tenho a certeza que todas nós crescemos mesmo muito depois dessa aula. Telma diz que são passos maiores que as pernas. Então, Telma, isso é maravilhoso, isso é fantástico. Faz o seguinte: pega nesse passo que é maior que as tuas pernas e ele vai ser a tua visão da vida, ok? E depois pega num bocadinho desse passo. Vamos supor que a Telma está mais ou menos na geração dos 40 anos, mais ou menos como todas nós aqui, por aí. E vamos imaginar que a Telma vai viver a esperança média de vida, portanto vai viver mais ou menos até aos 85. Espero que mais, mas pronto. Vamos supor assim. Então a Telma tem 45 anos para realizar a sua visão da vida, que é a nossa visão grande, né? Então podes pegar na tua grande visão, divides em quatro, ok? E a tua visão a 10 anos vai ser um quarto disso. E a 5 anos vai ser metade daquilo que é a visão a 10 anos. Pronto, e assim vais. E quando chegares a um ano já não vai ser coisas tão grandes. Já, realmente há coisas que não se podem realizar num ano. Ok? Eu lembro-me, há um ano e meio atrás, eu consultei-me com uma mãe que queria perder peso. E ela precisava de, pronto, digamos, pelos cálculos médicos, para ficar num escalão de peso ideal para ela, ela precisava de perder 38 quilos. E ela queria perder 38 quilos num ano. Ora, se em média o saudável é entre cerca de 2 quilos a 2,5 kg por mês, o máximo de peso que alguém vai perder num ano ronda ali entre os 24 a 28 quilos. Portanto, 30 e tal nunca poderia ser, não é? E isto é simplesmente nivelar a nossa expectativa. Há coisas que realmente são passos maiores que as nossas pernas e não vai dar para ser num ano. Mas podemos fazer metade, não é? Não é porque a pessoa não perde 38 quilos num ano que ela não pode perder 24. Depois no ano a seguir perde o resto que faltar. E depois no outro a seguir mantém. Basicamente tudo se faz assim. A Vânia diz: planeei o ano passado, mas não foi estratégico. E fiz altas expectativas. Então tive muitas desilusões. E o medo de nunca conseguir chegar onde quero é grande. Olha, Vânia, tu podes sempre nunca chegar onde tu queres. Não tenhas medo, porque isso quer dizer, é o normal. Nós aqui estamos a tentar ser acima do normal. E ser average, não sei bem como traduzir isto para português, mas pronto. Um, Ficar atrás costuma ser normal, ok? Então não deixes de planear por ter medo de não chegar onde tu queres, porque é mesmo não planeando que tu não chegas onde tu queres. Planeia sem medo. Irina, eu só consigo pensar em coisas muito básicas. E é por causa do passado, porque nunca consegui levar nada até ao fim. Por isso deixei de pensar muito no que quero ou vou fazer. Mas estou a esforçar-me. Olha, Irina, hum, a primeira vez que eu defini objetivos, eu estava no último ano da universidade. E isto foi em 2003. Eu consultei-me com uma pessoa que tinha uma especialidade que era ajudar-te a concretizar em 3 meses aquilo que seria o normal dos objetivos de um ano de alguém. Eu comecei logo assim na ambição mesmo, com a garra toda. Claro que não me correu assim tão bem como eu pensava que ia correr, porque eu estava a começar, mas foi muito acima da média. E então, esta pessoa ajudou-me a ver que as pequenas coisas realmente é que são mesmo, mesmo importantes. Normalmente, olha, por exemplo, o meu filho André, ele tem um objetivo, que é conseguir voar. Mas os objetivos dele deveriam ser aprender um bocadinho de física, aprender um bocadinho de mecânica, aprender um bocadinho de fisiologia para descobrir como é que o nosso corpo humano, que não foi feito para voar, pode voar e aprender a construir umas asas. Isso são objetivos, mas isso são as pequenas coisas. E é por isso que ele não vai conseguir voar até ao fim do próximo ano, porque o objetivo dele está muito lá em cima. Mas se o objetivo dele fosse aprender a ler para ler o primeiro livro sobre como ele pode voar, se calhar daqui a 2 anos ele estava a voar. Estás a ver? Mas assim vai levar mais tempo, porque ele está a começar já lá em cima. Então, essas pequenas coisas só indiciam o teu realismo. E talvez em 10% delas, pensa qual é o passo a seguir e vai na ambição e define já o passo a seguir.
e o resto deixa assim. Porque o que é que pode acontecer? Chegas ao fim do primeiro trimestre e realizaste tudo e defines novos objetivos. Pronto, simples. Mas o ano passado defini pequenas coisas e consegui quase todas, já não foi mal, estás a ver, Irina? O que tu podes tentar é, como tu própria estás a dizer que são pequenas coisas, então se calhar tenta realizá-las todas até ao fim de março. E depois voltas a fazer este processo todo. Vês esta aula outra vez, porque tu tens disponível, estás na respiração terapêutica, vai ficar lá gravada, também vai ficar no meu canal de YouTube desta vez, portanto, mesmo quem não está lá pode ver outra vez esta aula mais tarde. Chegas a fim de março, defines outra vez. Pronto. E vai acontecer. Vai ser simples, vai ser peanuts, vais ver. Vais estar a falar comigo no final de março e vais dizer: ah, isto foi peanuts, não custou nada. Para o ano até defino só para um mês. E faço a revisão do ano no final de cada mês. Então, se já fizeram os vossos quarters, agora vocês pegam nas costas da folha ou noutra folha, dependendo do seguimento que vocês estão a dar a isto, e vão pôr no primeiro quadrante da folha, quarter 1, e depois janeiro, fevereiro, março. Ok? E aqui no quarter 1, vocês vão transferir os objetivos que são para realizar neste primeiro trimestre. E depois, em janeiro, fevereiro e março, vocês vão pôr os baby steps, ou seja, todos os passos mais pequenos para realizar aquilo que vocês têm aqui para o primeiro trimestre do ano. Isto não precisa ser tudo preenchido já, mas convém ter um overview. Se eu, por exemplo, para o primeiro trimestre tenho aqui 10 objetivos, se calhar convém eu mais ou menos planear, porque na realidade eu tenho 12 semanas. Então, se eu não realizar pelo menos um por semana, vai ser muito complicado lidar com contratempos e ter estes 10 objetivos realizados no final do trimestre. E se calhar já aqui eu apercebo-me que eu preciso diagnosticar um problema e fazer uma revisão disto. Ok? Por outro lado, eu também posso olhar e dizer, olha, tenho 10, ok, se calhar não vai ser possível, mas eu transfiro 5 entre janeiro, fevereiro e março e deixo o resto em aberto. Se eu não realizar, eu passo o resto para o quarto 2, e não fico triste, nem chateada, nem frustrada. E assim também pode ser. Depende de como é que a vossa mente também funciona melhor, ok? E feito isto, vocês agora podem começar a planear as vossas semanas. Em janeiro, nós já passámos a semana 1 e a semana 2, já terminaram, portanto temos a semana 3 e 4, e depois em fevereiro a 5, a 6, a 7 e a 8, e em março a 9, a 10, a 11 e a 12. Então nas semanas vocês podem pôr os passos que vocês precisam de fazer em janeiro, dividi-los pelas semanas. Esta é a parte onde eu gosto de usar post-its, porque fica mais fácil eu olhar para o spread do meu mês, em que eu tenho semana 1, 2, 3 e 4, ir pondo post-its e chegar a um ponto em que as coisas estão mais ou menos, vou mudando as coisas, né? E chegar ao ponto em que as coisas estão mais ou menos equilibradas. Nas semanas é na parte dos quarters? Não, amor. Então, os quarters são grupos de 3 meses. Depois a seguir tens o mês e depois dobras outra folhinha e vais pôr de um lado janeiro, do outro fevereiro e numa outra folha março. E depois de cada quadrante vai ser uma semana. E cada mês tem 4 semanas e cada trimestre vai ter 12. E aqui tu planeias as 12 semanas do trimestre, sabendo que este já só tem 10. E esta parte aqui das semanas é que eu faço sempre com post-its, porque assim consigo olhar, consigo ir mudando e ver o que é que, hum, o que é que eu posso mudar e o que é que não fica tão bem assim. O carnaval fica na semana 6, portanto, se calhar o número de post-its que eu vou pôr Olha, por acaso não sei dizer bem se é a 6, se é a 7, porque tenho isso aqui na minha agenda, mas pronto, o número de post-its que eu vou pôr na semana do carnaval vai ser menos, porque eu já sei que vou ter uns dias livres com os meus filhos e não vai dar para fazer tanta coisa. E nas outras, então se calhar daí eu tiro alguns post-its e ponho nas outras semanas e pronto, convém estar minimamente equilibrado. Não é tudo logo na primeira semana ou tudo na última, para quem gosta de deixar para o fim, e nas outras não se faz nada. Depois na última, acontece uma coisa qualquer, o filho cai na escola, não sei o quê, e depois a gente já não faz. Então, se tiver tudo mais ou menos equilibrado, depois também, conforme as coisas vão acontecendo, nós andamos com estes post-its para a frente e para trás, conforme dá jeito,
e vamos conseguindo agrupar aqui as ações que nós precisamos de pôr em marcha para realizar, ok? Feito isto, do planeamento das semanas, nós hoje vamos conseguir chegar até à semana 12, depois vocês têm o resto do ano, para conseguir realizar o resto, digo, planear o resto. E depois entra a parte da própria semana, ok? E aqui a parte da própria semana é a parte onde eu gosto de ser um bocadinho mais criativa, ultimamente. E começa por ser simplesmente, vocês imaginemos agora, estamos na nossa semana 3. Vamos entrar na nossa semana 3. Então imaginem que eu quero planear a minha semana 3 de janeiro. Dobra-se em 4, na mesma, ok? E vamos pôr segunda, terça, quarta, quinta, e depois deste lado, sexta, sábado, domingo e notas. Simples assim. Continua a ser sempre muito simples. A diferença é, eu sempre planeio só a página da frente. Segunda, terça, quarta e quinta. Nunca planeio a sexta, muito menos o sábado e o domingo. A não ser que no sábado e o domingo eu tenha planos associados ao lazer e à família. Ok? A sexta, porque é que eu nunca planeio a sexta? Porque eu nunca vou conseguir fazer tudo o que está na segunda, terça, quarta e quinta. Então a sexta vai ser o dia de backup para conseguir fazer funcionar os planos que não funcionaram até aí. Ok? E assim ficamos um pouco mais folgadas de tempo, no final de contas. Mas não é para olhar para aqui segunda-feira e é isto tudo. Não, faço na sexta. E depois terça, ia tanto. Não, faço na sexta. Não pode ser assim, ok? É mesmo só se as coisas correrem mal. Eu costumo dizer se o filho cair na escola, porque isso foi lendário para mim. Eu já não me lembro quando é que foi, mas havia uma semana em que eu tinha trabalho que era mesmo importante, tinha coisas marcadas que eu não podia faltar, e o meu filho caiu na escola, chamaram-me à escola, hum, mais ou menos pressionaram-me para ir com ele ao hospital, e depois não o mandei para a escola mais nessa semana. Isso aconteceu numa terça-feira. Então foi lendário para mim, porque foi uma semana que entre terça e sexta eu já não fiz nada daquilo que estava planeado. E se não houver um bocadinho de folga no nosso calendário, na nossa agenda, nós não vamos mesmo conseguir realizar aquilo que tínhamos planeado para o trimestre. Por exemplo, o ano passado, no final do ano, também tive outra situação parecida, que foi, eu tenho uma pessoa que trabalha aqui em casa, e não, as coisas não funcionaram. E eu precisei de despedir essa pessoa. E ao despedir essa pessoa, eu tive que começar a fazer todas as tarefas de casa junto com hum, tudo o que eu já faço com os meus filhos, tudo o que eu já faço no meu trabalho e junto com cuidar da minha horta e cuidar dos meus animais e cuidar do meu terreno. E foi uma semana demoníaca até eu me conseguir adaptar a todo esse trabalho extra que eu não costumava fazer e que eu não conseguia ter calendário para fazer, na realidade. E essa semana, como foi totalmente inesperada, eu não consegui mover agendamentos e reagendar e etc. E foi assim uma semana demoníaca mesmo. Então, quando vocês planeiam os dias da semana, deixem folga para imprevistos, ok? Deixem um espaço vazio para lidar com as coisas que vocês já sabem que não anteciparam. Porque vai haver sempre coisas que não antecipamos, ok? E aqui no espaço das notas, normalmente aquilo que eu vou pondo são tarefas que surgem na própria semana e que eu não consigo fazer na própria semana, então eu vou colocando aqui para depois as transferir para a semana seguinte. Não se esqueçam que é como o método de imunidade guerreira. Ou seja, se eu andar sempre a apagar os fogos, se eu andar sempre a tratar as otites do meu filho, mais as gripes do meu filho, mais as sinusites do meu filho, eu na verdade não estou a fazer gestão, eu estou a fazer microgestão. E acontece o mesmo com o nosso planeamento, ou seja, eu não quero resolver as coisas que acontecem, eu quero cumprir os meus objetivos, que é o mesmo que nós fazemos com a saúde dos nossos filhos. Eu não quero resolver os problemas que surgem. Eu quero planear de uma maneira em que eu já preparei os meus filhos para ter uma saúde melhor, ter um sistema imunitário mais robusto e, em qualquer caso de doença, recuperarem rápida e facilmente sem ser muito exigente de mim. Ok? É a mesma coisa. Microgestão é o que estamos habituadas a ouvir falar.
resolver os problemas na hora que eles aparecem, fazer as tarefas que são uma prioridade para os outros, dar bem-urons aos nossos filhos. Isto é toda a nossa microgestão de mães. A nossa gestão de verdade é planear o nosso ano, planear os nossos objetivos, planear os nossos quartos e semanas e colocar na nossa agenda de cada dia aquilo que dizia respeito a esse planeamento. Ok? Planear a saúde dos nossos filhos, planear a alimentação dos nossos filhos e cada dia executar aquilo que fazia parte desse planeamento. É tudo a mesma coisa. Na realidade, não há diferença nenhuma. Ok? E depois então, passamos ao próprio dia. Eu faço com a folha também, diz a Marta. Eu também fazia com folha, mas desde há uns 2 meses para cá entrei numa nova era para a minha vida e em que eu já não faço com o mesmo layout, mas posso-vos mostrar, se vocês quiserem ver. Deixa-me só arranjar aqui uma folhinha branca. Então vamos lá ver o planeamento do próprio dia. Isto eu aprendi há pouco tempo com uma gestora de 3 empresas como eu. São pessoas que eu gosto muito de aprender com elas, que é para, se elas ainda não piraram, talvez eu consiga não pirar e também continuar a gerir as minhas 3 empresas todos os dias. Então, para planear o próprio dia, eu uso a folha A4, eu dobro ao meio e depois dobro novamente, mas assim, na vertical, ok? Esta é diferente, mas é só esta, do dia. No próprio dia, fazemos esta divisão em que nós temos uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, ok? Na primeira coluna vamos pôr tarefas rápidas, que são coisas que nós fazemos em 5 minutos. Na segunda coluna vamos pôr 30 minutos a hora e meia. E depois, na terceira coluna, vamos pôr projetos. Projetos é sempre mais do que 1 hora e meia. Ou seja, projetos são todas as tarefas, ações que precisam ser divididas em passos. Só que a vossa mente ainda não tirou o tempo para dividir em passos. E o que é que vai acontecer? Vocês vão escrever aqui, mas depois, eventualmente, vocês vão conseguir pensar nisso mais tarde, vão dividir em passos. E num dos próximos dias vai aparecer aqui nas tarefas de meia hora a 1 hora e meia, ou aqui nas de até 5 minutos, ou nos dois lados em simultâneo, ok? Mas até dividir esse projeto em passos, ele continua a aparecer nos projetos. Depois, cá embaixo dos projetos, assim, numa colunazinha mais pequenina, fiz aqui um traço para vos dar mais ou menos a referência, vocês vão pôr 3 tarefas ou ações do próprio dia que não são negociáveis, ou seja, vai mesmo ter que ser feito aquelas 3. Ok? E depois, na última coluna, ou há quem goste mais de fazer isto começando pela segunda, né? E põe na primeira, mas eu costumo pôr na última, o meu horário. E o meu horário eu faço dividindo hora e hora e meia. Ou seja, eu começo a escrever a hora que eu começo a trabalhar e vou escrevendo, por exemplo, 8, 9, 10, 11, mas deixo sempre 2 linhas, que é para poder usar meias horas. Por aí fora, até que eu paro, ok? E aí eu escrevo tudo aquilo que já está marcado, nas horas que está marcado, e nas horas que me restam, eu marco as minhas tarefas, como se fosse um agendamento, porque essa é a única maneira delas serem feitas. É ou não é, meus amores? Contem-me lá. Acham que esta forma de planear o dia vos serve? Vai-vos ajudar a organizar? Eu só planeio assim os dias da semana, ok? E para esta parte aqui do horário, eu normalmente uso uns post-its que têm quadrados. Mas pronto, essa é só a minha estratégia. Ahm, Parece ser muito prático e fácil. Eu também acho muito prático e fácil. E o próprio dia, eu só faço no próprio dia. Se eu já tiver agendamentos, ou seja, se já há coisas marcadas no meu horário, eu vou ter isso numa agenda, como aquela agenda que nós temos numa clínica. Antigamente eu trabalhava em clínicas e eu habituei-me a isso, né? Em que nós tínhamos a agenda das marcações.
Pronto, e essas marcações eu faço numa agenda normal que tem, até deixem ver se eu tenho aqui uma folha para vos mostrar. Está aqui. Uma agenda normal que tem os dias assim, em que cada coluna é um dia e tem aqui as horas, e portanto dá para marcar cada conjunto de duas folhas é a semana e dá para marcar tudo aqui. Pronto, e este eu tenho para o ano inteiro e depois vou transferindo para quando faço o planeamento do próprio dia, pôr lá o que já está marcado e usar os restantes horários para o meu planeamento. Depois, cada dia eu defino também se vai ser um dia mais para tratar de coisas como reuniões e etc. Se vocês têm disso, vocês sabem, quando nós temos reuniões, quando temos agendamentos com pessoas e etc., é mais difícil e demora ali talvez cerca de uma hora depois até nós nos voltarmos a conseguir concentrar e focar numa tarefa. Então há dias em que eu deixo só para esse tipo de coisas, porque assim eu não preciso de recuperar a minha concentração. Passo o dia todo só reuniões, consultas, marcações, agendamentos, conversas, etc, etc. E sim, eu agendo conversas, porque eu não tenho agenda para alguém chegar um dia, posso falar contigo só um bocadinho, eu não tenho só um bocadinho eu tenho para os meus filhos e para a minha família, mas de resto já não vou tendo só um bocadinho. Se vocês fizessem ideia, na última sexta-feira do ano, eu recebi mais de 10 chamadas, eu já não tenho ideia do número, eu recebi mais de 10 chamadas de alguém a dizer, mas é só não sei quê que era ser preciso, que precisava ser feito antes do final do ano. Mas era só não sei quê. Mas era só imprimir o papel e assinar. Mas era só ligar para não sei quem. Mas só faltava nananã. E eu estava com os meus filhos numa feira de Natal a tentar criar momentos de diversão e aventura, que também vem nos meus objetivos, e a dizer que não a mais de 10 pessoas que tinham só uma coisinha para fazer. No fundo, era só um dia inteiro de trabalho. Tenho a certeza disso. Mas que não tinha sido planeado de antemão por cada uma dessas pessoas. Portanto, eu também não tenho que, no próprio dia, fazer tempo para satisfazer as demandas dos outros. Essa é a verdade. Eu tenho o meu próprio trabalho. E é muito importante nós respeitarmos a nossa vida e o nosso dia a dia desta maneira. Por algum tempo eu não o fiz, e isso não foi nada saudável para mim. Quase que ia tendo um burnout. E quando parei de fazer isso, eu sei que fiquei mal vista por muitas pessoas. Mas a realidade é que a vida ficou muito melhor. E também é importante nós ponderarmos se ficar mal vistas em certos contextos não será o melhor para nós, porque na verdade nós vamos mais ou menos livrar-nos de coisas que estão a ser um bocado tóxicas na nossa vida. Então, meus amores, vai-vos ajudar. Vou ter de colocar o meu marido a ver este vídeo. Nem vou ler o nome de quem escreveu isto, que é para quando ele estiver a assistir não saber. Eu também. Muito bom, meus amores. Mas olhem que os homens dizem muito mais vezes que não e muito mais facilmente do que nós. É uma realidade, ok? Isso até a própria ciência corrobora esta teoria de que as mulheres têm mais dificuldade em dizer que não, as mulheres apagam mais fogos, deixam-se mais levar pelos problemas dos outros, pelas emoções dos outros, pela compaixão que elas sentem por cada situação. E isso também tem a ver com o nosso talento para a maternidade, claro. Um, mas ao mesmo tempo também nos prejudica na nossa objetividade de planear a vida. E depois, às vezes, até por causa de tudo isso, acabamos por nem ser as melhores para os filhos, nem ser as melhores para a família, porque lá atrás já nos deixámos envolver por pessoas que às vezes nem têm um lugar de destaque tão grande para nós. O meu é muito mais organizado que eu e também não faz fretes a ninguém, não precisa ver isto. É isso mesmo, meus amores. Nem todos os homens são assim, mas a maioria eles têm um bocado mais de jeito para dizer que não. Então, minhas queridas, digam-me lá, têm alguma pergunta a mais aqui sobre o nosso planeamento do ano? Estão preparadas para depois, completar este processo sozinhas e pô-lo a fluir para vocês? Contem-me lá. E ajudou-vos? Também quero saber disso. Sim, ajudou. Boa. Depois de vocês fazerem isto tudo, vocês podem pegar nos vossos objetivos e podem fazer o vision board. Ok? Mas o vision board funciona muito melhor se for pouco vago. Ou seja, se tiver imagens bem definidas daquilo que nós queremos. Então, na minha opinião,
gosto mais de fazer o vision board para o quarter, ou seja, vou fazer para janeiro, fevereiro e março, e depois em abril faço novamente para abril, maio, junho e por aí fora. E como é que é o vision board? No vision board nós vamos pôr todas as imagens que são importantes para nós, e que nos relembram visualmente dos nossos objetivos, ok? E para isso vocês podem procurar imagens na internet, fazem uma montagem, podem escrever, ok? Vocês podem ir fazendo este processo durante esta semana e vão pondo lá no nosso grupo da respiração terapêutica as vossas dificuldades que estão a ter com os objetivos, as vossas dificuldades se estiverem a ter com o vision board, também com o planeamento. Falem das vossas dificuldades lá no grupo se vocês quiserem ajuda com alguma coisa. Agora vamos à parte que é mesmo aqui o núcleo da nossa sessão e que são os bloqueios emocionais. E vamos pegar nisto da seguinte forma. Olhem para as vossas áreas da vida, ou seja, nós escrevemos os objetivos e o título era As Áreas da Vida, que eram aquelas que a Marta até nos escreveu aqui. Deixa-me andar um bocadinho para cima para ver. Que eram a saúde, o desenvolvimento pessoal, a família, finanças, formação, carreira, lazer, aventura e diversão. Podem ser outras, definidas por vocês. Mas o que eu vos vou pedir é, olhem para esses objetivos e vejam qual foi a área em que vocês escreveram menos objetivos ou nenhum objetivo. E digam-me qual foi. Finanças. Finanças está ligado ao merecimento. Alguém que não acredita que vai crescer nas finanças, não acredita que merece mais. Então, isso é uma emoção que tu podes trabalhar na respiração, que é a tua sensação de merecimento. A sensação de merecimento está sempre ligada à sensação de valor. Ou seja, o valor que a tua pessoa tem para ti é sempre limitado. Tu vais sobrepor as necessidades dos outros às tuas próprias necessidades, tu vais fazer mais pelos outros do que fazes por ti, tu vais pensar primeiro nos planos dos outros e depois tentar pôr os teus lá, mais ou menos, onde der, onde encaixar. Tu vais não estar muito bem, mas preocupar-te como é que todos à tua volta estão, em vez de preocupar-te com cuidar de ti. Então, isso são os bloqueios emocionais que são importantes de trabalhar. A Joana diz: finanças, aventura e diversão. Foi o que demorei mais a escrever. Pronto, as finanças eu já disse aqui o que é que isso significa. Na aventura e na diversão tem um pouco a ver também com o próprio valor pessoal. Porquê? Porque se tu não tiras o tempo, a criatividade, o planeamento para pensar o que é que vais fazer em momentos de aventura e diversão, provavelmente tu sentes que o teu tempo está melhor gasto a trabalhar, ou que não precisas tanto assim de ter diversão, de que isso não é uma prioridade. Quando a prioridade não é diversão, normalmente a prioridade não somos nós mesmas. Toda a gente gosta de se divertir, né? Vocês ainda se lembram quando eram adolescentes? O que é que vocês queriam? Planeavam cada dia da vossa vida para ser divertido. As crianças então nem planeiam, mas pronto, já estou a pegar nos adolescentes porque é um nível acima. As crianças acordam já no modo divertido e tudo tem que ser divertido. Porque para a criança ela é a única pessoa que importa no mundo, é ela própria. Na saúde, como se especifica? Eu só quero ser saudável. Então, tu queres ser saudável, mas os teus objetivos são aquilo que tu precisas de pôr em prática para ser saudável. Livros que tu queres ler, conhecimento que tu queres adquirir, coisas que tu queres implementar, metodologias, por exemplo, de planear a alimentação para uma semana para ti, exercício físico, conhecimento de certas áreas para poderes tomar melhores decisões. A saúde é como qualquer outra coisa. Se tu quiseres correr uma maratona, quais vão ser os teus objetivos? Começar uma semana por correr 1 quilómetro, na semana seguinte correr dois, na seguinte correr três, entretanto ganhar mais conhecimento sobre o calçado certo, ganhar mais conhecimento sobre o gait, que é, eu nem sei essa palavra em português para dizer a verdade, mas é o movimento dinâmico do corpo durante a corrida. Estudar melhor sobre como é que tu crias maior aerodinâmica na corrida, né?
Ou seja, tu queres correr uma maratona, mas os teus objetivos não são correr uma maratona. Os teus objetivos são capacitar-te, autocapacitar-te e preparar-te, marcar o dia da maratona na agenda, também convém, não é? Mas, sobretudo, capacitar-te e preparar-te para correr uma maratona. Correr algumas meias maratonas pelo caminho também deve ser importante. E a saúde é a mesma coisa. Eu quero ser saudável. Ponto número um, o que é ser saudável para ti? E depois, todos os passos de ação que tu precisas de pôr em prática, que tu precisas de concretizar, para que isso se torne real. E todo o conhecimento que ainda te pode estar a faltar, para que isso se torne real. Lazer e família. Só pensas no trabalho, Vânia. Porque é que tu trabalhas? É muito importante nós não nos esquecermos que, por norma, nós trabalhamos para conseguir ter melhores momentos de lazer e uma melhor vida familiar. E quando sobrepomos o trabalho a isso, então já nem vale a pena mais continuar a trabalhar. Então aí é muito importante tu não te esqueceres do teu porquê e também ver, objetivamente, se existem alguns entraves emocionais à tua vida familiar da forma como tu a queres ter. E se eles existem, então pegar nisso também nas tuas sessões de respiração e fazer esse trabalho. Porque por vezes existem objetivos familiares que acabamos por nunca realizar por causa dos nossos próprios entraves emocionais. E depois vamos dizendo coisas a nós mesmas que é para tornar tudo mais fácil. Não tenho apoio, sou só eu que quero fazer as coisas, ninguém faz comigo. E a Alexandra diz também família e finanças. Pronto, eu já falei das finanças, já falei da família. Não se esqueçam que até mesmo para os objetivos familiares, vocês não precisam de ter o apoio de ninguém, nem toda a gente a concordar convosco, ok? Os objetivos são vossos. E dizem vocês, mas é que são familiares, envolvem toda a família. Ok, mas se vocês tiverem um bom plano, quem é que vai dizer que não? Exemplifica objetivos familiares, por favor. Eu tenho um objetivo familiar que é ensinar aos meus filhos em um ano como é que eles se podem alimentar de maneira saudável, consumindo pouco tempo, de uma forma eficiente. Tenho um outro objetivo familiar que é, ahm, tal como o ano passado, visitar duas ilhas de Portugal durante o ano 2024 com a minha família. O ano passado tive um objetivo familiar que era ter um dia em que toda a família experimentasse a fazer o desporto de escalada, porque eu já fiz esse desporto, gostei muito e queria apresentar essa realidade à minha família. Também concretizámos. E até bem mais fácil do que eu pensei. Ahm, Pode haver objetivos que sejam de fazer coisas juntos, pode haver objetivos que sejam de providenciar determinadas coisas à tua família. Às vezes, por exemplo, a casa pode ser um objetivo familiar. Se tu acreditas que a casa onde tu vives, por exemplo, não é o ideal para a tua família, tu podes ter esse objetivo familiar de mudar de casa ou de mudar a casa, a disposição das coisas, sei lá. Ah, tudo o que envolve a família, na verdade, pode ser um objetivo familiar, ok? Também já tive um outro objetivo familiar, que era todos os dias dar um exemplo de regulação emocional. Esse objetivo para mim durou durante 3 anos. Durante 3 anos, todos os dias, dar um exemplo de regulação emocional. E continua a durar esse objetivo, mas eu já nem o escrevo, não é? Mas a realidade é que no início, se eu não o tivesse escrito, eu não teria feito. Porque isso é algo que eu já faço comigo de uma forma completamente automática, mas que eu não explicava aos meus filhos como é que fazia, porque eu achava que isso era uma capacidade inata do ser humano. E eu tive que me voltar a lembrar como é que lá atrás, quando era muito criança, quando era adolescente, que era uma bomba relógio emocional, como é que eu me sentia e o que é que me poderiam ter dito nessa altura que me tivesse ajudado a começar a trabalhar a minha própria regulação emocional e que ninguém me disse. E a partir daí, e como eu já tenho essa capacidade, porque faço esta terapia da respiração terapêutica, a partir daí eu consegui mais ou menos entrar no mundo dos meus filhos, que é muito parecido àquele que foi o meu mundo de criança, e dizer-lhes aquilo que alguém poderia ter dito a mim e que me iria ajudar. E exemplificar na prática como é que isso pode ser feito, para que os meus filhos começassem, eles próprios, a procurar essa sensação de regulação emocional com prazer e satisfação e copiassem de mim esse tipo de comportamento. Isso para mim foi um dos objetivos familiares mais interessantes que eu já tive, posso dizer. Porque na realidade só funciona com os nossos filhos quando nós já sabemos fazer muito bem connosco, já temos uma boa técnica connosco. E a regulação emocional não é ressignificar, trabalhar os pensamentos, PNL, programação neurolinguística, não é nada disso. A regulação emocional ou tu tens ou tu não tens. E se tu não tens,
não é o significar, nem nenhuma dessas outras coisas que te vai valer no momento. Vai-te valer no futuro, mas hum, não te vai valer no momento em que tu estás a ter a bad trip. Mas fazias a mesma coisa todos os dias ou só quando acontecia algo? Então, fazia com eles o mesmo processo que eu fiz comigo para aprender a regular as minhas emoções. E como é que tu aprendes a fazer a tua regulação emocional? É praticando, ok? É isso que nós também fazemos aqui. Na respiração terapêutica, nós vamos praticando a respiração, vamos praticando o direcionar o nosso pensamento para as nossas áreas mais de sombra e trabalhar essas emoções para que elas depois não sejam despoletadas, não sejam ativadas em determinados momentos da vida, não é? E tu vais praticando, e conforme vais praticando, tu vais ensinando ao teu corpo novas formas de processar essas emoções até que chega um ponto em que fica mecanizado dentro de ti, fica automatizado, ok? Como é que tu fazes com as crianças? Quando elas estão bem, tu vais praticar, ok? E quando elas entram em momentos emocionais desafiantes, tu vais relembrar que elas têm a ferramenta. E é apenas isso. E quando tu relembras que elas têm a ferramenta e elas não a usam, tu não podes fazer nada em relação a isso. Mas a realidade é que, a partir de um determinado momento da vida, se tu tens uma ferramenta e não a usas, tu precisas de admitir para ti própria que tu não queres crescer, tu não queres evoluir. E as crianças não gostam muito disso. As crianças gostam de mostrar habilidades. Então, a partir do momento em que tu já deste a ferramenta, elas já a praticaram e já reconheceram que possuem essa ferramenta, elas vão querer usá-la. Estava a precisar desta sessão, deste formato que estamos a falar agora quanto ao planeamento. Jamais pensaria planear as coisas de tal forma detalhada para me relembrar o que quero cumprir e preciso, tal como essa parte importante que falas das ferramentas de autorregulação emocional. Grata. Sim, esta sessão, a Vânia estava a dizer que estava a precisar. Eu sinto que toda a gente precisa um pouco desta sessão. Houve uma vez uma sessão muito parecida a esta, em que eu pus que a visão da minha vida era viver numa casa de madeira, no meio da floresta, e ter dois filhos. E nessa altura não tinha nenhum filho e não vivia aqui. E ainda hoje isso me marca profundamente, porque naquele dia eu também senti um bocado de medo de sonhar. E a realidade é que foi só mesmo porque nesse dia que eu sonhei e que eu tive essa ousadia, é que eu hoje posso desfrutar desta vida que foi criada para nós, por nós. Então, por que é que tu podes estar a planear, a definir os objetivos, a definir o que é que queres executar em cada trimestre, o que é que queres executar em cada mês, etc, etc, fazer o plano do teu dia e ainda assim não estar a conseguir realizar os teus sonhos e não estar a conseguir atingir a tua realização pessoal? Porque é que isto pode estar a acontecer contigo? E eu vou-te explicar. Então, dá-me um segundo para que eu possa partilhar aqui o meu ecrã. Ok. Então, esta é a escala de Hawkins. Tu podes depois procurar e ter acesso a ela na internet. E a escala de Hawkins, aquilo que mostra é a escala das emoções, as emoções possíveis, e onde é que nós podemos estar e o que é que nós criamos ou o que é que nós trazemos em termos vibracionais e em termos emocionais para nós. E aqui, por exemplo, temos cá embaixo a vergonha, a culpa, a apatia, a- a- o luto ou a perda, o medo, o desejo e pronto, vamos subindo, ok? E temos aqui as dimensões e os níveis de consciência. E temos também os níveis de vibração, os níveis vibracionais, ok? E onde é que isto está na nossa identificação? Ora, o que é que isto quer dizer, assim, de uma forma mais ou menos resumida? Que nós vamos sempre ter uma identidade que está ligada à nossa história desde o início da vida, que gera identificação, por isso é que é também para nós uma identidade, e dentro da nossa identidade nós temos crenças. E nós vamos desenvolvendo a nossa vida numa certa linha de acontecimentos, sempre confirmando as nossas crenças.
Então, se por exemplo, eu estou aqui por exemplo, na raiva, eu gero muita contrariedade. Eu sinto contrariedade em relação aos outros, eu sinto que os outros criam contrariedade para mim e me contrariam, e eu atraio a contrariedade, ok? E isto funciona com todos os níveis. Claro que nós nunca vamos estar cá em baixo sempre, nem lá em cima sempre, nem no meio sempre. É um estado de oscilação, ok? Não existe um momento em que nós encontramos a iluminação e ficamos lá. É sempre oscilante. O que é que nós queremos? Nós queremos trabalhar as nossas crenças, trabalhar os nossos conflitos emocionais, trabalhar a nossa história desde o início da vida, foi onde nós geramos estas crenças, para conseguir, nesta oscilação, ir passando cada vez mais tempo nos níveis mais superiores e cada vez menos tempo nos níveis mais inferiores. E dessa forma, criar menos de tudo aquilo que nós temos aqui. Menos vergonha, menos culpa, menos apatia, menos dor e perda, menos medo, menos desejo, menos raiva, menos orgulho, menos coragem e sempre mais daquilo que há mais para cima. Quando nós estamos do amor para cima, por norma, nós estamos numa boa vibração. Então, temos a sabedoria interior, o amor, o sentimento de unidade, a presença, a não dualidade, a consciência e por aí fora. Nestes níveis, nós já atraímos bastante de tudo o que é positivo, ok? Como é que nós conseguimos ir trazendo cada vez níveis mais superiores? Então, deixem-me mostrar-vos só aqui outra imagem. E esta imagem é um mapa daquilo que eu vos estava a mostrar dos níveis de consciência, mas que vai falar dos estados emocionais, da visão da vida e dos processos. E, por exemplo, lá embaixo, eu há pouco falei da raiva, e a raiva anda aqui embaixo, anger, vai criar o ódio, vai criar antagonismo. O que é antagonismo? Contrariedade, basicamente. Vingança, sensação de vingança e agressão. Então, por exemplo, se eu oscilo muito até à raiva, eu vou criar muitas situações de contrariedade, muitas situações de raiva, muitas situações em que as coisas vão acontecer exatamente da forma contrária, contra mim e contra aquilo que me convém, que eu quero, que eu desejo e que eu sonho para mim, ok? Como é que nós entramos nesta realidade através da nossa vibração? E o que é que cria a nossa vibração? Tudo aquilo que nos compõe na nossa identidade e que nós criamos desde o início da vida. Então, para subir a nossa vibração, nós vamos precisar de, terapeuticamente, trabalhar estas histórias do início da vida. Então, deixem-me interromper aqui, voltar aqui para o ecrã contigo. Como é que nós fazemos este trabalho? Lá está, como eu falei no início, nós vamos procurar todos estes acontecimentos do início da vida, não precisamos de saber quais foram, nem ter alguém que nos conte quais foram, precisamos sim de ir procurando padrões na nossa identidade que comprovam que realmente existe ali uma questão a trabalhar. Ok? Se, por exemplo, vamos pegar novamente na raiva, porque já dei este exemplo e já está mais claro. Se, por exemplo, eu sinto contrariedade em muitas situações, eu quero ir nesta direção e a vida faz-me ir na outra, tudo me impede de continuar o caminho que eu quero, tudo me impede de evoluir. As pessoas estão contra mim, a família está contra mim, o chefe está contra mim, eu sinto-me muitas vezes a bater contra a parede, então provavelmente na minha identidade houve situações assim. No início da minha vida, houve situações assim, que criaram essas crenças e que tornaram isso identidade para mim. Então, terapeuticamente, vamos trabalhar estas crenças, quando se encontram estes padrões, para ir diminuindo esta resistência interna que nós temos e tornar a vida mais fluida, mais amorosa para nós, mais gentil e mais fácil, para tornar a vida mais amiga. E isto torna muito mais simples a nossa realização pessoal. Porque na realidade não é com muito esforço, muita luta, que nós vamos conseguir as coisas. Se tu estás a conseguir com muito esforço e muita luta, um dia, eventualmente, isso vai te cansar muito. E não vai continuar a ser tão fácil continuar a conseguir. Ok? Então, é preciso encontrar um outro padrão de suavidade, de leveza, de gentileza para nós mesmas. E neste padrão, então, nós conseguimos ser mulheres realizadas e mães realizadas sem que seja uma luta, sem que seja muito difícil.
ok? E para isto serve então a respiração integrativa, que é a respiração do rebirthing ou renascimento, como lhe quiseres chamar, e que vai associar também um trabalho criativo com a nossa mente e com as nossas emoções para renovar e remodelar as nossas programações que nós temos desde o início da vida, as nossas crenças e os nossos padrões emocionais e de sentimento e comportamento. Neste momento, nós estamos a fazer uma oferta para quem quiser entrar neste ciclo de 12 meses de respiração integrativa, em que estamos a oferecer um desconto de 25% durante esta semana. E para isso, vamos deixar aqui o link na descrição para que tu possas ver melhor todos os detalhes, para que possas ter acesso também a este desconto. E para que te possas juntar a nós, se for da tua vontade, fazer este ciclo de trabalho terapêutico comigo. Um grande beijinho, muito grata por ter estado aqui a assistir e vemo-nos lá.